A ideia da matéria constituída de átomos surgiu pela primeira vez com os antigos gregos Demócrito, século V a.C. A ideia da Modelos atômicos. Um modelo é uma representação de um sistema no mundo real. Modelos nos ajudam a compreender os sistemas e suas propriedades. Por exemplo, um modelo atômico representa o que a estrutura de um átomo poderia parecer, com base no que sabemos sobre como os átomos se comportam. Não é necessariamente uma imagem fiel da estrutura exata de um átomo. Os modelos são frequentemente simplificados. Um modelo não pode estar sempre absolutamente exato, e é importante que nós percebamos isso. O modelo atômico de Dalton. Entre 1803 e 1808, quando John Dalton elaborou um modelo de estrutura da matéria, que seria composta de minúsculas partículas materiais indestrutíveis, mantendo massa e dimensões inalteráveis, sendo então indivisíveis, não podendo ser nem destruídos e nem criados. Ele chamou estas minúsculas partículas de átomos. O modelo atômico de Dalton pode ser assim resumido. Toda a matéria é formada por átomos. Existe um tipo de átomo para cada elemento. Átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Uma substância composta é formada por espécies químicas de diferentes elementos que possuem quantidade fixa de cada um deles. Dalton deu o nome de átomos complexos ou átomos compostos a essas espécies. O modelo atômico de Thomson é a teoria sobre a estrutura atômica proposta por Joseph John Thomson, descobridor do elétron e da relação entre a carga e a massa do elétron, antes do descobrimento do próton ou do nêutron. Em 1903, o físico propôs um novo modelo atômico, baseado nas experiências dos raios catódicos, o qual chamou de elétrons. Para Thomson, um átomo era uma esfera de carga elétrica positiva recheada de elétrons de carga negativa. Em 1903, o modelo ficou conhecido como pudim de passas, porque para Thomson, o átomo era uma esfera de carga positiva com elétrons negativos incrustados, semelhante a um pudim. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas por uma fonte radioativa, observando os seguintes movimentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e voltava. A grande maioria atravessava sem sofrer desvios, e alguns sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, ele imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena, maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica e negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. Rutherford descobriu que o núcleo é 10.000 vezes menor que o átomo. O modelo de Bohr foi uma melhora nos modelos mais antigos, principalmente do de Rutherford. Com base no estudo de Niels Bohr, o átomo é estável, ou seja, os elétrons não podem perder toda a sua energia e cair no núcleo. Na teoria proposta por ele, o átomo tem um núcleo positivo e em volta dele ele tem a eletrosfera com 7 fases para o elétron orbitar com energia constante. Quando o elétron recebe uma energia maior externa, ele salta de uma camada para uma com suporte maior para a energia que recebeu. Ou seja, dá para afirmar que quanto mais distante do núcleo o elétron estiver, maior será a energia dele. Niels Bohr propôs que para um elétron pular para uma camada mais externa, ele deve receber uma energia. Essa energia é uma energia quantificada. Ele recebe um quantum de energia. E caso ele volte para uma camada, ele deve devolver aquela energia, essa que ele recebeu. Aquele um quantum, ele volta e ele devolve na forma de luz, assim chamada fóton. O modelo atômico atual é o modelo de Rutherford-Bohr com algumas mudanças e acréscimos. Um exemplo disso são os elétrons, que deixaram de serem consideradas partículas simples para serem consideradas partículas que se comportam como onda. Podemos descobrir o comprimento de onda de um elétron, sua energia e sua amplitude, porém não conseguimos achar a localização exata do elétron. Por isso, Heisenberg enunciou o chamado princípio da incerteza. Não é possível determinar a velocidade e a posição de um elétron no mesmo instante simultaneamente. Podemos descobrir
Isso, em 1929, Calderon desenvolveu uma equação de ondas que permitiam determinar a probabilidade de encontrarmos um elétron numa determinada região. Essa região com máxima chance de encontrarmos o elétron é chamada de orbital. Calderon também propôs que cada elétron possui um conjunto de 4 números quânticos que determinam sua energia e o formato de sua nuvem eletrônica. O número quântico principal é representado pela letra N em minúsculo e indica o nível de energia que o elétron está. Quando o N aumenta, ele se afasta proporcionalmente do núcleo. O N é representado por números inteiros a partir de 1. É o nível de energia por letras que seguem a ordem do alfabeto, a partir da letra K. Cada nível energético é constituído por subníveis, os quais são representados pelo número quântico secundário, que estão associados ao formato geral da nuvem eletrônica. Ele pode assumir o valor 0, 1, 2 e 3. E os subníveis que conhecemos são o S, o P, o D e o F. O número máximo de elétrons em cada subnível é, respectivamente, 2. O número quântico magnético, representado por M, identifica o orbital em que o elétron se encontra, uma vez em que cada subnível é composto por vários orbitais, exceto o subnível S, que possui apenas um. Seus valores são do S, 0, do P, menos 1, 0 e 1, do D, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os do F são menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O número quântico spin, representado por S, indica a orientação do elétron ao redor de seu eixo. Como possui apenas 2 sentidos, ele assume o valor menos 1 dividido por 2 e 1 positivo dividido por 2, indicando a probabilidade de 50% do elétron estar